Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Michele e hoje eu venho falar um pouquinho sobre o aborto que eu sofri, que eu nunca imaginei passar por isso, porque na minha primeira gravidez foi tudo maravilhoso, do início ao fim, e a gente nunca pensa que um dia vai passar por isso, né? A gente vê outras pessoas passando por isso, mas nunca imagina que nós vamos passar por isso, né? Quando acontece com a gente, a história muda, a gente passa a entender melhor tudo isso. Eu espero que de alguma forma esse relato possa ajudar alguém que esteja passando por isso ou já passou. E é isso. Bem, no mês de agosto, eu descobri que estava grávida, né? Mais ou menos lá pro dia 15, mais ou menos isso. Eu fiz um teste de farmácia, descobri que estava grávida e foi aquela felicidade, né? Meu filho ficou muito feliz que ia ter um irmãozinho. Aí já ligamos para a família, ligamos para minha sogra, para minha mãe, para o meu pai. E todo mundo ficou muito feliz, foi aquela alegria que ia vir mais um bebezinho por aí. Aí tá, na semana seguinte eu fui fazer o exame de sangue para confirmar realmente a gravidez, né? Aí confirmando, no início de setembro eu já comecei a fazer o meu pré-natal, comecei a fazer uma bateria de exames, tava tudo normal. E até que com 11 semanas, aquele susto, né, o meu primeiro sangramento. Eu tive um pequeno sangramento, eu fiquei preocupada, fui para a maternidade, a obstetra me examinou. Ela disse que estava tudo normal, que meu útero estava fechadinho, que era uma veinha que tinha estourado assim e tinha dado esse pequeno sangramento, mas que estava tudo bem. Me acalmou, disse que estava tudo bem, mas que se caso aumentasse o sangramento, que era para eu voltar até lá. Aí tá, eu vim para casa, voltei para casa. No dia seguinte já não tinha sangramento mais nenhum, tava tudo normal e eu tava assim, com sintomas normais de gravidez. A minha barriga continuava crescendo, eu tava com os seios bem dolorido, eu tava com um pouco de enjoo, né, digamos assim, que eu tava, não era bem enjoo, era assim era um enjoo de cheiros fortes, o cheiro da comida, mas era uma coisa assim, pouca, não era aquele enjoo de forte, né? Era um pequeno enjoo, assim, que vinha e passava. Era mais quando eu tava fazendo comida, aquele cheiro da comida me enjoava. E cheiros fortes de perfume, assim, o cheiro do shampoo me enjoava muito, né? Mas tava tudo normal. Normal. Até. Aí, com 12 semanas passou. Passou tudo isso. Com 12 semanas eu já não sentia mais nada. Até a dor nos seios, assim, deu uma normalizada. Até que com 13 semanas eu tinha acabado de jantar, fui no banheiro, ao me limpar, tava sangrando novamente. Dessa vez tava um pouco mais, né? Mas assim, só na hora de se limpar. Não era muito sangue, não. Era só na hora que eu me limpava que aí eu notava que tinha sangramento. Aí eu falei pro meu marido, que eu tava preocupada, fomos novamente pro hospital. Chegando lá, o médico me atendeu, ele falou assim: esse seu sangramento não é normal, vamos fazer um ultrassom. Aí eu, tudo bem. Aí, como eu já tava com 13 semanas, já daria pra ver o bebê normal, fazendo a ultrassom normal. Ele tentou,
Não viu nada, só viu o saco gestacional. Aí ele falou assim: eu não tô vendo o embrião. Vamos fazer uma transvaginal. Falei, tudo bem. Aí ele começou a fazer. Aí ele falou assim: eu não tô achando nada, só tenho o seu saco gestacional, mas eu não tô achando o embrião. Não tem nada aqui. Aí ele continuou insistindo um pouquinho mais, até que ele achou. Ele achou o embrião, aí ele falou assim: mas esse embrião não tem 13 semanas. Ele tá menor. Eu falei assim: mas como assim? Ele falou assim: você tem certeza que a sua última menstruação foi nessa data, que foi dia 9 de julho? Aí eu falei assim: eu tenho certeza absoluta, porque eu tenho o hábito, né, de sempre marcar a minha última menstruação. Eu sempre marco. Então eu tenho certeza absoluta de quando foi a minha última menstruação. Aí ele falou assim: mas o seu exame de. Você fez o exame de sangue pra testar o positivo? Eu falei: fiz. Normal, deu positivo, normal. Aí ele falou assim: mas esse embrião, ele tá com menos tempo. Ele tem o tamanho de 7 semanas. Aí eu falei: como assim? Ele falou assim: isso pode. Ele falou assim: isso pode acontecer. Você pode ter engravidado depois. Aí eu fiquei meio assim, né? Eu falei: não é possível. Como que eu posso ter engravidado depois se no teste de gravidez deu positivo? No exame de sangue deu positivo. Aí ele falou assim: esse embrião ele não tem batimentos. O seu caso é grave. Aí eu já fiquei meio desesperada, né? Eu falei: como assim não tem batimentos? Ele não tem batimentos. Aí terminou o exame, ele falou assim: vamos voltar lá pra sala. Aí eu voltei pra sala. Aí ele falou assim: o seu caso é grave, mas esse aparelho de ultrassom ele é meio antigo, então eu vou te dar um encaminhamento para vir amanhã de manhã para você fazer um exame mais detalhado de ultrassom, né? Aí eu falei: tudo bem. Aí ele me falou assim: e já venha de jejum, porque se for um aborto, você já vai ficar internada para fazer curetagem. Naquela hora, meu coração disparou. Aí, mas meio que eu já entendi que o negócio estava sério, que tinha coisa errada. Aí ele me deu encaminhamento, eu vim embora. Na hora que eu saí lá fora, que devido ao coronavírus, né, não pode ter acompanhante, meu marido estava esperando lá fora, junto com meu filho, e eu não conseguia nem falar para ele. Eu me tremia todinha, eu me tremia assim, parecia que eu tava com frio, bati os dentes de frio, mas não era frio, era nervoso, né? Eu não conseguia falar. Eu falava tremendo, 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 aí ele me deu o casaco dele, achando que eu tava com frio, eu falei assim: mas não é frio, eu tô nervosa. Aí eu fui tentando falar pra ele, explicar o que tinha acontecido, aí ele tentou me acalmar, lógico, disse que Deus sabia de todas as coisas e que nada ia acontecer, que amanhã a gente ia ver nosso bebê, que ia estar tudo normal, para eu me acalmar, tal. Aí no meio do caminho eu fui me acalmando, foi passando aquela tremedeira e viemos para casa. E para dormir foi difícil, viu? Aí tentei dormir, mas a noite inteira acordando e andando pela casa o tempo todo, desesperada. Aí eu fui pedindo para Deus, né, para que fosse feita a vontade dele, para que se fosse um aborto mesmo, para ele consolar meu coração, para que eu entendesse, né? E e foi isso, para que eu entendesse, para que eu ficasse mais calma lá na hora, né? Aí até que eu consegui dormir, né? Mas naquelas, né? Dormi naquelas. Acordamos bem cedinho no outro dia,
voltamos para o hospital. Aí lá aguardei, né, para fazer o ultrassom, a médica me chamou. Aí na hora que ela começou a fazer o ultrassom, ela não falou nada. Ela só ficou olhando, ainda eu falei, doutora, tem algum problema? Ela falou assim, só um momentinho. Aí ela ficou medindo lá, mediu o embrião, mediu o saco gestacional e ficou fazendo as medições lá. Só que eu já percebi que tinha algo errado, porque do mesmo jeito que eu vi o bebê no dia anterior, que ele tava do mesmo jeito, parado, ele não se mexia. Aí eu já logo notei que tinha alguma coisa de errado. Aí ela falou assim, eu vou te explicar. Então, ela falou que eu tinha tido um aborto retido, que é como eles dizem, né? Que meu corpo não expeliu o embrião, não expeliu naturalmente e que realmente não tinha batimentos. E que era para eu aguardar lá fora, que a médica já iria me chamar. Eu, tudo bem. Aí a médica me chamou na sala dela e me explicou novamente. Ela disse assim que o que tinha acontecido era natural, que não era culpa minha, que não era alguma coisa que eu tinha comido, que não era culpa de ninguém, que era um processo natural. Ele simplesmente parou de se desenvolver. Aí eu disse tudo bem, eu já tava calma, né? Acho que Deus me acalmou e eu já tava meio que esperando, né? Eu disse que tudo bem, ela disse que eu teria que ficar internada para fazer a curetagem, né? Eu disse que tudo bem. Aí eu liguei pro meu marido. Ele tava lá fora esperando, disse para ele vir embora, que eu ia ter que ficar internada para fazer a curetagem. E que eu iria sair só à noite e que eu ligava avisando. Ele veio para casa, eu fiquei internada. Eles me introduziram 4 comprimidos, 4 comprimidos para amolecer um pouco o colo do meu útero, porque ele continuava fechado, ele estava fechadinho. Para dilatar um pouco, né, para poder fazer a curetagem. Aí eu fiquei ali umas 5 horas deitada esperando. Aí depois de 5 horas o anestesista veio me buscar. Aí eu tomei a hack, né, fui para a sala de operação, ele me deu a hack. E aí ele foi feito todo o processo. Aí eu aguardei numa salinha ao lado, depois da curetagem eu aguardei numa salinha ao lado. Passar anestesia, né? Depois que passou a anestesia, eles me deram uma sopa, que eu tava muitas horas já sem me alimentar, né? Me deram uma sopa e logo em seguida eles me deram alta. Me passaram as medicações, tudo direitinho, me deram alta, liguei pro meu marido, ele foi me buscar. E foi isso. Aí, depois de 45 dias, eu tenho que buscar o laudo, né? O resultado da biópsia, para saber o que aconteceu. E a semana que vem eu tenho que ir no médico para ver como é que está após a curetagem, se tá tudo bem. E é isso. Espero que esse relato de alguma forma tenha ajudado vocês que está passando por isso e que não desanime, porque infelizmente isso acontece. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Que agora nós estamos passando por isso, mas a vitória virá, saiba disso. Que Deus está conosco em todos os momentos e que com certeza logo nosso bebezinho estará aí, tá bom?
Agora já está tudo bem, né? Agora já aquele choque já passou, já está tudo bem e vida que segue e tentar de novo depois que o médico liberar, né? Começar a tentar de novo e é isso. Eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês. Lembre-se que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Um beijo, tchau!